Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de LLP1, Língua Portuguesa e Literatura, dos primeiros anos do ensino médio. E eu vou fazer agora a correção da avaliação bimestral, a última avaliação que a gente fez na última semana. Eu lancei essa avaliação de forma online, via formulário do Google, para todas as minhas turmas. Todos os alunos que estão matriculados, que estão frequentando regularmente as aulas, tanto no presencial quanto online, fizeram a mesma avaliação, entendeu? Não houve distinção de avaliação para quem estava online e deixava de fazer ou fazia outra atividade, não. A avaliação foi feita de forma única para todas as turmas e para todos os alunos, os presenciais e os que estão online. Nessa avaliação da terceira unidade, sim, houve um trabalho mais intenso, porque a gente já estava mais ativo na sala de aula de modo presencial. De alguma forma, essas minhas aulas que eu gravo aqui, que eu gravo os conteúdos da semana e disponibilizo isso aqui no YouTube, lá no Classroom, no e-mail de vocês, nos grupos de WhatsApp. De certa forma, essas aulas gravadas com as explicações dos conteúdos ajudou bastante. E as notas foram positivas, né? Muita nota bacana, muita nota azul, o que me deixa bastante feliz. A avaliação dessa terceira unidade valia 10 pontos, foram 10 questões, cada questão valia 1 ponto. E eu vou fazer agora a leitura e a explicação de algumas questões e fazer a correção geral da prova, já que o formulário foi encerrado na sexta-feira, tá? Ele não está mais aceitando resposta, quem fez, fez, eu já computei a nota, já lancei média de alguns alunos, inclusive. Quem não fez vai ter que me procurar de alguma forma para ver como vai compor, na realidade, essa média, essa nota que está faltando. Beleza? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: leia as afirmações abaixo. São paroxítonas da língua portuguesa as palavras acentuadas na antepenúltima sílaba. Então, vocês têm a última, a penúltima e a antepenúltima sílaba. Nesse caso, as paroxítonas ficam na antepenúltima, ok? E tem uma outra questão que vocês têm que ler no enunciado. Ele diz o seguinte: algumas palavras paroxítonas não são acentuadas. Então, via de regra, você vê a sílaba tônica da palavra, você percebe, você reconhece, você identifica a tonicidade da sílaba. Se for na antepenúltima, é uma paroxítona, mas não necessariamente ela vai estar acentuada. E aí tem uma relação de palavras nas questões de A a E, né? Nas alternativas de A a E, onde aparece uma ou duas ou uma só palavra que seja paroxítona e que não está acentuada. Perfeito? E aí, dadas essas regras, a questão diz o seguinte: assinale a única alternativa, prestem atenção, é fundamental que vocês leiam com atenção o que diz o enunciado, o que pede o enunciado da questão. Então, a primeira questão diz: assinale a única alternativa que apresenta palavras que não são paroxítonas na língua portuguesa. Então, vocês veem aqui que eu coloquei, inclusive, em caixa alta, o não grande em caixa alta, para destacar mesmo. Eu quero que vocês identifiquem, nesse rol de palavras, nesse conjunto de palavras de A a E, qual dessas palavras não são paroxítonas na língua portuguesa. E aí eu dei a primeira alternativa, a letra A, farmacêutico, observação e urubu. Na segunda, táxi, bênção e amável. Na terceira, revólver, bactéria e vírus. Na quarta, mensagem, papália, estrategista. E na quinta, letra E, acrobacia, ajuda e acordo. Vocês vejam, tem aqui uma relação de palavras que são paroxítonas acentuadas e tem uma relação de palavras paroxítonas não acentuadas. A letra A é a correta. Quando eu disse farmacêutico, você vê aí que é uma proparoxítona. Farmacêutico, farmacêutico. Então, você tem aí cêutico, não é? Cêutico. Seria a proparoxítona. Só por essa palavra você já tirava a letra A de questão. Você já marcava ela, porque é essa que está correta. Essa palavra não é paroxítona. Ao lado dela estaria a observação. Então, você lê observação. São é oxítona, ok? E você lê urubu, urubu,
urubu, não tem acento, mas é oxítona também. Então a letra A é a resposta. Primeira questão, letra A. Ok? São igualmente ditongos abertos. Questão 2. São igualmente ditongos abertos da língua portuguesa as palavras. Aí tem as alternativas. A, limão, roubo e deuses. B, heróico, jiboia, ideia. C, corações, amam e pedem. D, loiro, meia e põe. E E, mãe, pão e noite. E aí eu pergunto, ditongos abertos, você tem ali aquele ditongo oral, não é? Ele é aberto. E a letra B, heróico, jiboia e ideias, corresponde à alternativa correta. Porque você vê aqui, ó, heróico, O-I. Heróico, heróico, ok? Você vê jiboia, jiboia, O-I. São ditongos abertos. E você vê o outro, ideia, E-I, E-I, ok? É também um exemplo de ditongo aberto da língua portuguesa. Então, a letra B, segunda questão, letra B, está correta. Terceira questão diz o seguinte, são igualmente, tritongos da língua portuguesa as palavras. Então, eu quero que vocês assinalem uma única alternativa em que aparece um conjunto de tritongos da língua portuguesa, ok? Então, você tem aí a letra D. A letra D diz delinquiu, apaziguou, uruguaiense. É na mesma sílaba que a gente encontra um conjunto de 3 letras, né? 3 vogais, sendo que só a do meio, só a segunda letra é uma vogal. Tem um peso de vogal, tem um som de vogal e tem um peso de vogal de verdade. As outras duas que ficam ao lado, né? Fica na frente, que fica atrás, fechando esse conjunto de 3 vogais, são semivogais, como por exemplo, na palavra delinquiu, quiu, o U tem um som fraco, o I tem um som mais aberto, mais forte, e o U tem um som fraco, delinquiu. Então você faz delinquiu, ok? Na outra palavra, apaziguou, U. É semivogal, vogal e semivogal. Perfeito? E uruguaiense também na mesma regra. Então, terceira questão, letra D. Quarta questão. Diz o seguinte. Diante da visão de um prédio com uma placa indicando sapataria Papália, um jovem deparou com a dúvida: como pronunciar a palavra Papália? Levando o problema para a sala de aula, a discussão girou em torno da utilidade de conhecer as regras de acentuação e especificamente do auxílio que elas podem dar à correta pronunciação das palavras. Após discutirem pronúncia, regras de acentuação e escrita, 3 alunos apresentaram as seguintes conclusões a respeito da palavra papália. E eles disseram o seguinte, o primeiro aluno disse o seguinte, se a sílaba tônica for pá, a escrita deveria ser papália, ok? Pois a palavra seria paroxítona terminada em ditongo crescente, semivogal e vogal. Será que é verdade? O segundo aluno disse o seguinte, se a sílaba tônica for li, a escrita deveria ser papalia, com acento no i, papalia. Pois o i e o a, na realidade, o i e o a, da mesma sílaba, lia, estaria formando um hiato. E o terceiro aluno disse o seguinte, se a sílaba tônica for li, a escrita deveria ser papália, pois não haveria razão para o uso do acento gráfico. E aí eu dei as alternativas. Primeira, só o primeiro aluno. Letra A, só o primeiro aluno estaria correto. Letra B, só o segundo aluno. Letra C, só o terceiro aluno. Letra D, o primeiro e o segundo aluno estariam corretos. E a letra E, o primeiro e o terceiro alunos estariam corretos. E a resposta correta é a letra E da quarta questão. O primeiro e o terceiro alunos estariam corretos. Veja, se a sílaba tônica for pá, você acentuaria. Papália. Só que nesse caso, não tem acento. Ok? Papália. Porque não é a sílaba tônica não é pá. Mas se fosse, ele levanta uma hipótese. Se a sílaba tônica fosse pá, né? O segundo pá, pália. Se fosse esse segundo pá, ela levaria um acento. Se fosse, mas não é, ok?
Então essa afirmativa dele, essa hipótese dele estaria correta. E o terceiro aluno disse que se a sílaba tônica for o li, né? Papalia, papalia. Nesse caso, papalia. Se a sílaba tônica fosse o i, ou o li, ele não precisaria de acento. E está correto. Nesse caso daqui é papalia. Papalia é a sílaba tônica. Perfeito? Então a resposta da quarta questão é a letra E. A primeira e a terceira alternativa, a primeira e a terceira hipóteses estão corretas. Perfeito? Eu vou dizer apenas as palavras que vocês teriam que analisar. Vocês analisaram hélice, hélice, H-E-L-I-C-E. Vocês analisaram taxa, taxa, T-A-X-A. Vocês analisaram hoje, hoje, H-O-J-E. E vocês analisaram axila, A-X-I-L-A, axila, ok? E vocês teriam que contar quantos fonemas e quantas letras cada uma dessas palavras apresenta. Perfeito? A resposta é a letra B. Vejam, a palavra hélice, hélice, H-E-L-I-C-E, tem 6 letras, mas ela só tem 5 fonemas, porque o H você não pronuncia. Você escreve a letra H, não é? Hélice, mas você não pronuncia o H. Então, são 5 fonemas apenas, 5 sons. A palavra taxa também são 4 fonemas e 4 letras. Você pronuncia o T, o A, o X e o A. Taxa. Tal como hélice, a palavra hoje também tem 4 letras e 3 fonemas, porque o H você não pronuncia, ok? E a palavra axila tem aí uma coisa que vocês precisam ter atenção. Ela tem 5 letras, não é? 5 letras e 6 fonemas, porque o X aqui tem um som de KS. Então você lê axila, ok? Então a resposta da quinta questão é a letra B. A sexta questão diz o seguinte, e aí tem um texto para vocês lerem e fazer a colocação da acentuação gráfica, né? Tem um verbo no final, o verbo ter, que tem uma regra específica, é um verbo de segunda conjugação, terminado em ER, e ele tem uma regra específica, tá? Uma regra especial. Como a gente trabalhou em sala de aula, eu pedi para vocês lerem esse texto, e o texto é o seguinte. É como se houvesse uma espécie de certeza que paira por entre os alunos, os estudantes deste tempo. A aprovação automática. Então, essa seria a certeza que supostamente vocês teriam, né? A certeza de que serão aprovados automaticamente, independente de fazer ou não as atividades. O que não é bem verdade, ok? Para eles, um professor não teria condições, com sua disciplina, de reprovar isoladamente. Então, para o professor, só com uma disciplina, ele não teria condição de reprovar. Teria que ter uma soma de outras disciplinas, de outros trabalhos, de outras matérias, para que fizesse aí sim um conselho e dissesse: esse aluno não tem condição de avançar. E por isso precisam de ajuda de outros que têm uma carga horária igual ou superior, ou nem mesmo isso. E aí vem o período em que eu peço para que vocês analisem. Eles têm a convicção de que a reprovação não é mais cabível. Ok? Vejam. A respeito do verbo ter, destacado no último período, assinale a única alternativa correta. A respeito do verbo ter, que aparece no último período, assinale a única alternativa correta. Então, o verbo ter está escrito da seguinte forma. Eles têm a convicção de que a reprovação não é mais cabível. E aí eu coloco, letra A, poderia, sem prejuízo para a correção gramatical, ser escrito tem, sem acento? Não, não poderia. Você iria prejudicar a correção gramatical, estaria escrito de forma errada, porque nesse caso daqui, eles têm, está se referindo aos estudantes. Então, aos estudantes, que está sendo retomado nesse período, a palavra estudantes é plural, estudantes. E você tem aqui o pronome pessoal, eles, terceira pessoa do plural. Então, você tem como regra que colocar o acento diferencial circunflexo. Ok? Vocês teriam que escrever, eles têm. Então, não poderia você escrever esse verbo
nessa pessoa sem o acento diferencial, sem o circunflexo. Não poderia, porque estaria errado, ok? Então, a letra A, errada. A letra B diz, a palavra professor é retomada nessa oração, sendo, portanto, sujeito do verbo tem. Está errado. A palavra professor não é retomada nessa oração, nesse período. Inclusive porque vocês estão vendo aqui, eles têm. Eles têm com acento. Tem com acento. Eles têm. Então, eles quem? Os estudantes, não o professor. Então, o professor não está sendo retomado nesse período, ok? Então, a letra B também está errada. A palavra estudantes é retomada nesta oração, sendo, portanto, sujeito do verbo ter. E é verdade, a letra C está correta, porque eles têm. Eles quem? Os estudantes. Os estudantes têm a plena certeza de que serão aprovados automaticamente. Então, eles têm com acento. A palavra estudantes aqui, ela está oculta, ok? Você só percebe quando você vai fazer novamente a leitura, quando você retoma, né, o sentido do texto inteiro e você diz, olha, aqui eles são os estudantes, ok? Então, eles, terceira pessoa do plural, verbo ter com acento diferencial, eles têm. Letra C é a resposta da sexta questão. Só para retomar aqui, a letra D diz o seguinte, a regra neste verbo se justifica por sua acentuação na terceira pessoa do singular. Não é verdade, você só acentua a terceira pessoa do plural, ok? Neste caso, neste verbo e em alguns outros que usam da mesma regra, que se valem da mesma regra. O que não é o caso do verbo manter, por exemplo. A letra E diz o seguinte, a regra empregada neste verbo é a mesma do verbo manter. Não é. No verbo manter, a terceira pessoa do singular tem um acento agudo, mantém. Ele mantém. E a terceira pessoa do plural, eles mantêm. O acento é circunflexo. Então, não é a mesma regra. Obviamente, você acentua com o acento circunflexo, mas a regra diz que a terceira pessoa do singular, do verbo manter, tem um acento, mantém. Ele mantém, ela mantém, você mantém, ok? Na terceira pessoa do plural do verbo manter, você coloca um circunflexo. Eles mantêm, elas mantêm, vocês mantêm, ok? Então, não é a mesma regra. Então, a letra E está errada, a resposta correta é a letra C. Perfeito? Aqui a gente já vai trabalhar com os substantivos. Lembrando que essa avaliação contemplou 3 conteúdos dados na terceira unidade. 3 conteúdos. Morfologia, estrutura e formação de palavras, fonema, letra e acentuação gráfica. A última questão que a gente viu é de acentuação gráfica. A penúltima tratava exatamente de fonemas, na contagem dos fonemas e das letras das palavras. E agora a gente vai ver aqui substantivo, que foi o terceiro conteúdo da terceira unidade. Perfeito? E aí eu digo o seguinte, leia com atenção as palavras abaixo e, em seguida, assinale a única alternativa que contém ao menos uma palavra formada por derivação prefixal. Então, na estrutura e na formação de palavras, a gente viu o que era um prefixo, né? Que é aquele pedacinho de palavras que vem antes da raiz, que vem antes do morfema lexical, que vem antes do radical, não é? Raiz, radical, morfema lexical, é a mesma coisa, é aquele pedaço central que a partir dela outras palavras se formam, outras palavras se nascem, entendeu? A partir dessa raiz. E a gente viu também o que era sufixo, que é a parte que vem após a raiz, após o radical. Perfeito? Então eu quero que vocês assinalem uma única alternativa, em que nessa alternativa tenha pelo menos uma palavra. Então eu dei aqui letra A, chatice e parentesco. Chatice, substantivo, que vem do adjetivo chato, ok? Então aqui não é chatice, chato, esse aqui você pega um sufixo, isse. Parentesco vem de parente, ok? Então aqui pega também um sufixo. A letra B diz papelada, papelada vem de papel, e você pega aqui o sufixo ada, perfeito? Chatice já expliquei, papelada já expliquei, parentesco já expliquei, e a letra D diz extraordinário e papelada. Papelada não entra porque você pega o sufixo ada e não o prefixo. Então você tem o radical papel e você tem um pedacinho, um conjuntinho de letras, algumas letras que você encaixa na raiz, né? E esse encaixe
com essas palavrinhas são chamadas de sufixo, ok? Raiz, sufixo, depois da raiz. Raiz, prefixo, antes da raiz, ok? Então, aqui a alternativa correta é a letra D, extraordinário. Você tem aqui a palavra ordinário, o que seria aqui um adjetivo, ordinário. E você tem aqui um substantivo extraordinário, ok? Com adjetivo também, e pode ser um adjetivo extraordinário com o prefixo extra, ok? Que dá a ideia de tamanho, de grandeza, extraordinário. A letra E de chatice, já expliquei, chatice não vem de chato, você pegou um sufixo e não um prefixo. E também tem a outra barbado, barbado vem de barba, e aí você coloca também um sufixo, do, barbado, barbado. Então você pegou só uma palavrinha para colocar no fundo do radical, após o radical. Então não é um prefixo, é um sufixo. Somente a letra D da sétima questão contém uma única palavra formada a partir de derivação prefixal. Prefixal, com prefixo. E esta palavra é extraordinário. Extraordinário. Ok? A oitava questão diz o seguinte. A maioria das palavras abaixo apresenta a formação por composição. Novamente tem umas regras. Composição por aglutinação. Então, os substantivos na língua portuguesa, eles podem ser formados a partir de dois processos, a composição e a derivação. Da composição, você tem a aglutinação e a justaposição, ok? Nesse caso daqui, eu peço o seguinte. Algumas palavras apresentam a formação por composição de aglutinação. Ou seja, após se unir uma à outra, a perda. Vocês vejam que no próprio enunciado da questão, eu já dou a regra, eu já digo para vocês o que eu estou pedindo, o que a questão está pedindo. Vocês não pensariam o que é aglutinação, porque já está dizendo, eu disse isso, está na questão, está no próprio enunciado. Palavras formadas por composição de aglutinação, por aglutinação. O que é isso? Ou seja, após se unir uma à outra, a perda tem perda de um ou mais elementos fonéticos ou gráficos, ok? O processo de aglutinação, quando uma palavra se junta a outra, um ou mais sons vai embora, ou algumas letrinhas também da parte gráfica também vai embora. Perfeito? É isso a aglutinação. E aí eu peço, assinale a alternativa que contém ao menos uma palavra. Eu dou várias palavras, mas eu quero que você marque a alternativa em que aparece pelo menos uma palavra composta por aglutinação, ok? Criada a partir do processo de aglutinação. E aí eu dou a letra A, por exemplo, planalto, plano mais alto. Perdão, pessoal. A questão pede que você assinale a única alternativa em que não apresenta o processo de aglutinação, tá? Não apresenta. Então, planalto, você tem aí plano mais alto, e aí o O, ele vai embora. Você vê aí, tem uma perda de som. Planalto, tem o som do O, que vai embora, da palavra plano, e tem a letra O, né? Plano, que também vai embora. E você junta o plano mais alto e fica planalto. Você lê direto, planalto, ok? Tudo junto, planalto. Então, isso é um processo de aglutinação, quando um som ou letra, ele se perde no meio dessa formação. Perfeito? Boca aberta, a mesma coisa, boca aberta. Embora é em boa hora. Destarte, aguardente, fidalgo, pernalta, hidrelétrica, pernilongo, cabisbaixo, lobisomem, pontiagudo. Todas essas palavras são formadas a partir do processo de aglutinação, com exceção de passatempo, tudo junto, sem perda sonora ou gráfica, beija-flor, também você lê beija-flor, só que tem um hífen, então são palavras compostas, são duas palavras e separadas por hífen, e couve-flor também, duas palavras compostas e separadas por hífen. Você lê todas elas sem nenhuma perda de som ou de escrita, de perda gráfica de letras, ok?
Então, a oitava questão, a resposta correta é a letra E. Letra E. 9. São exclusivamente substantivos epicenos da língua portuguesa as palavras. Substantivos epicenos, vocês têm que marcar macho ou fêmea para identificar o gênero do substantivo, ok? Você tem que dizer tal animal, geralmente é pré-animal, tal animal, macho, e tal animal, fêmea. Você só vai identificar o gênero se colocar macho ou fêmea, porque não existe outra palavra para designar o gênero específico deste bicho, deste animal, desta palavra. Perfeito? Então vejamos. Boi, você tem a vaca, então é outra palavra, não é epiceno. Ovelha, você tem o carneiro, você tem cavalo, égua, você tem gato e gata, você tem pulga, a pulga, ok? E aqui você diz, são exclusivamente substantivos epicenos da língua portuguesa. A pulga, não existe o pulga. Não existe. Mas como eu quero que vocês marquem a alternativa em que todas as palavras são exclusivamente substantivos epicenos, ou seja, sem exceção de nenhuma, eu quero a alternativa em que todas as palavras, aqui são 3, são 4. Todas as 4 palavras têm que ser substantivos epicenos. Então, no caso da letra C, pulga é epiceno. Mas será que vaca é? No conjunto das 4 palavras, será que vaca é? Não é, porque a vaca tem o boi, ok? A égua tem o cavalo, a cadela tem o cachorro, ou tem o cão, perfeito? Então, a letra D diz zebra, você tem a zebra, é só essa palavra, é uma palavra feminina, a zebra, e a zebra macho, a zebra fêmea. Tatu, carneiro, veado, cachorro, abelha, gata e cabra. Algumas são epicenos, mas na totalidade da questão, da alternativa, letra B, C, D e E, uma ou outra são epicenos. Mas a questão pede, marque a alternativa em que todas as palavras, o conjunto total das 4 palavras, sejam substantivos epicenos. Ou seja, para você definir o gênero, você tem que dizer macho ou fêmea. Perfeito? Então a resposta da nona questão é a letra A. O mosquito, a cobra, a anta, a borboleta. Não existe o borboleto, não existe o anto, não existe o cobro, não existe a mosquita. Não existe. São substantivos epicenos. É de um gênero apenas. E você, para designar, você tem que dizer macho ou fêmea. Perfeito? Resposta da nona questão, letra A. 10ª questão. Quanto à flexão de gênero, novamente gênero dos substantivos, há substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. Ok? Apenas um gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. E aí eu peço, assinale a única alternativa que contém as 3 palavras, todos os 3 substantivos pertencem a uma mesma espécie, ok? Os 3 substantivos desta espécie, ou seja, com um único gênero. E aí eu digo a criança, sim, a vítima, sim, ou selvagem. Ou selvagem, a selvagem. Então a letra A está errada. A B eu digo a criança, a testemunha ou agente. Então, ou agente, a agente. Então a letra B está errada. Na letra C eu digo a vítima, o jovem, o parente. Então eu tenho o jovem, a jovem, o parente, a parente. Então a letra C está errada. Na letra D eu tenho a criança, a vítima, o cônjuge. A criança, a vítima, o cônjuge. Então essa questão, essa alternativa está correta. Todas as 3 palavras têm apenas um gênero gramatical. Não existe o criança, não existe o vítima, não existe a cônjuge. É o cônjuge. Ok? A letra E diz a testemunha, a patroa e o mestre. Você tem a mestra, você tem o patrão e você tem a testemunha. No caso de a testemunha estaria correto, mas as outras 2 palavras, e como eu quero que todas sejam de um gênero só, as outras 2 palavras não são de um gênero só, ok? Por exemplo, a patroa tem o patrão, tem o outro gênero masculino. E o mestre tem a mestra, que é outro gênero feminino. Perfeito? Então fica aqui a correção da avaliação.
Eu agradeço demais a atenção de vocês, a avaliação teve notas muito boas, vocês conseguiram recuperar alguma atenção, algum entendimento dos conteúdos. Nesse retorno presencial, nesse retorno híbrido, vocês acompanhando as aulas presencialmente na sala de aula e também online, quando eu venho aqui e gravo o conteúdo que foi dado durante a semana, ou como eu faço agora, estou fazendo agora, a correção da avaliação. Quem não fez essa avaliação vai ter que me procurar, vai ter que fazer um outro trabalho para poder compor a média do terceiro bimestre, porque senão a gente vai ficar com muitos problemas, vocês terão problemas, assim como a gente teve na segunda unidade, de recomposição de média, de fazer a avaliação, depois fazer uma recuperação, depois fazer uma nova composição para poder chegar numa média 6, que é uma média ideal. Perfeito? Então agradeço demais a atenção de vocês, espero que vocês tenham compreendido e o meu abraço. Na quarta-feira a gente se encontra novamente no colégio. Perfeito? Abraço!